Agora uma explicaçãozinha rápida aqui. Positivo e negativo estão aqui no encaixe da bateria. O negativo é a mesma coisa que o terra do aparelho. O que é o terra no aparelho? São todas as partes de metal, por exemplo, blindagens, carenagens, tá? Ou até, por exemplo, ó, o conectorzinho aqui do carregador. Então, por exemplo, para facilitar a minha vida, eu vou colocar o negativo aqui no conector, tá? E o positivo vai lá em cima, aí tem que ser do lado positivo mesmo do aparelho. Por exemplo, o lado positivo dele é aqui, tá? Coloquei ele, tá vendo, ó? Também tá dando um consumo um pouquinho elevado. Com a bateria desligada, ele vai arriar a bateria, tá? Agora eu vou apertar o botão e ele tem que fazer o quê? Consumir um pouquinho de energia, depois ampliar esse consumo. Vocês perceberam que o aparelho se comporta da mesma forma? Não importa se é Motorola, se é Samsung, se é um aparelho da Apple, um iPhone aí, ele vai se comportar da mesma forma, tá? Para depois ligar ele e fazer os testes. Então, todos os defeitos em si nos aparelhos vão ser relativamente iguais em si, olhando pela fonte, tá bom? Quer ver mais um exemplo? Vamos pegar aqui agora, por exemplo, um iPhone 6, tá? Aonde nós encaixamos a bateria nele? Vamos abri-lo. E a bateria vem encaixada aqui embaixo, ó. Da mesma forma, negativa eu posso colocar numa carenagem, numa blindagem, por exemplo, aqui no slot de chip, que fica fácil, tá? E o positivo lá no positivo. Agora aqui eu já vou passar mais uma situaçãozinha aí diferente, para facilitar e melhorar a nossa vida. Que vai ser o quê? Todos os aparelhos que têm bateria interna, você pode estar utilizando um cabo deste, que ele tem diversas pontinhas, que você já encaixa, que ele já tem o encaixe da bateria, tá? Essas pontinhas em si, para iPhone você acha ela já pronta, ou por exemplo, para Motorola, para Samsung, você pode fazer essas pontinhas, tá? Vai ter um vídeo ensinando como é que faz essas pontas, tá bom? Então, aqui nós vamos utilizar este cabo que já vem de pronto, tá certo? Então, vamos colocar ele aqui na fonte, vamos encaixá-lo, para fazer o teste da mesma maneira. Só que ao invés de eu colocar o negativo no terra, eu só vou encaixar a pontinha do iPhone 6 no aparelho. Então, vamos abri-lo. Vou encaixar a bateria aqui, o encaixe da bateria aqui. E ó, eu encaixei, ele não fez o que? Nada. Ou seja, este aparelho aqui, na parte do circuito de liga e desliga e tudo mais, ele está em perfeitas condições a princípio. Ele não tem nenhuma vazão de energia, nenhum consumo de energia a mais. Vamos ver se ele liga agora? Apertando o botão de liga e desliga. Ó, escapou. Só um segundo. Mais uma vez. Aí. Consumiu um pouquinho de energia. E ligou. Então, dá para vocês perceberem que o comportamento aqui, por exemplo, dele ligando, foi particularmente parecido com o da Samsung, o outro da Motorola, tá? Todos os aparelhos que se comportam do mesmo jeito na hora de estar fazendo aí a inicialização do sistema dele, tá? Vamos esperar só para ver se ele continua ligado, se ele termina de ligar.
Este aparelho aqui, por exemplo, ele já não está ligando. Por quê? Nós colocamos ele na fonte, a gente apertou o botão, ele consumiu, estava na maçã e depois parou. Tá? Então, este aparelho aqui, ele tem algum defeito, tá bom? Nós vamos analisar ele um pouquinho mais pra frente, tá? Pra saber se é um defeito de placa, se não é um defeito de placa, se tem alguma coisa ruim nele e assim por diante. O que eu quero que vocês entendam agora é o quê? Como ligar o aparelho na fonte, tá bom? É isso que é o foco desta aula, tá bom? Então, voltagem em cima, amperes embaixo. De acordo com o consumo, nós temos aí um diagnóstico para dar. Nós vamos passar um guia desse diagnóstico, tá bom? Se o aparelho tem bateria interna, usamos cabinhos onde tem os encaixes prontos, tá? Ou também podemos fazer os encaixes com baterias. Você pode, por exemplo, desmontar uma bateria e usar um encaixe desse para ligar a fonte, tá?